Fala pessoal, Mundo Bitcoin na área, meu nome é Rafael Ribeiro. Hoje o Rodrigo excepcionalmente não vai apresentar o Mundo Bitcoin, mas hoje o dia é uma pauta bastante interessante. Está comigo hoje Fernando Barrueco, diretor da Bomesp, a nossa B3 das criptomoedas. Então, assunto bastante interessante porque o projeto que o Fernando quer apresentar, ele vai falar um pouco mais sobre isso nesse programa, sobre uma bolsa para criptomoedas aqui no Brasil e também falar sobre o Niobium. Quem acompanha as comunidades de criptomoedas sabe que é a moeda brasileira com austríaco, né? Uhum. E é uma moeda que está chamando bastante atenção, principalmente por sua utilidade. Isso o Fernando vai falar um pouco mais sobre a utilidade do Niobium e também sobre essa interação com a Bomesp. Bom, Fernando, primeiro, um prazer estar aqui com você. E, antes de tudo, eu quero que você apresente para nós o projeto, todo como é que está sendo construído a Bomesp. Rafael, obrigado pelo convite. Que agradeço. Um abraço a todos os seus internautas, os telespectadores. O projeto ele nasceu, foi no Brasil, foi de um grupo de discussão dentro de uma fundação. Tá. Uma fundação na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a discussão que tinha nesse grupo era sobre a evolução do blockchain, todas as alternativas que nós poderíamos tirar do blockchain. Tá. E uma delas era a questão da economia distributiva. Que é a base de quando tudo começou, né? Tudo começou ali. E o que é essa economia distributiva? É a tokenização da economia, também entendida como esse termo. Uhum. A ideia era trazer as empresas, sendo ela pequeno, médio e grande porte, para esse mundo das criptomoedas. Perfeito. Que elas pudessem criar suas próprias moedas com algum tipo de utilidade e gerando também uma forma mais fácil dela captar recursos no mercado. Perfeito. E tinha que ter um lugar, uma bolsa, vamos dizer assim, para que elas pudessem dar liquidez a essas moedas e dentro dessa economia distributiva. Aí que nasce a ideia da Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de São Paulo. Poderia ser outro nome também de outro lugar, mas como ela teve origem no Brasil, colocamos São Paulo. Perfeito. E nada, quer dizer assim, para a gente ter uma moeda de utilidade para ser utilizada nessa Bolsa, para trazer as empresas para elas criarem as suas próprias moedas, decidimos criar a nossa própria moeda também, que é o Niobium. O Niobium Coin é um token, é um criptoativo de utilidade que vai ser utilizado dentro da plataforma Bomesp. Tá. Perfeito. Então, antes de tudo, vamos explicar qual a diferença entre a Bomesp e as exchanges, né? Que é uma pergunta que todo mundo todo mundo pergunta, qual que é a diferença? Vai negociar? Então, qual que é a grande diferença? Eu considero as exchanges como uma corretora. Né? Elas têm um contato com os bancos. Elas têm um contato, elas são marketplace de venda e compra de moedas. Então você deposita, você consegue gerar um crédito nas exchanges e aí você compra o Bitcoin, o Ethereum ou qualquer outra moeda. A diferença para a bolsa, ela vai ser uma plataforma de transação, de troca de moedas. Então você imagina, nós vamos ter 4 moedas paridades, tá. Que seria o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple e o Niobium. Okay? Então, entre essas 4, elas vão se trocar. Eu vou poder trocar Ripple por Niobium, Niobium por Bitcoin e vice-versa. E todas as moedas listadas nessa bolsa serão moedas empresariais. Perfeito. O que eu posso dar de exemplo hoje, que já existem 2 moedas vindo empresariais, que é da Kodak e do Telegram. Uhum. Então, certamente, essas moedas vão estar listadas na nossa plataforma. Perfeito. Então, como é que eu vou dar uma liquidez para a Kodak? Então, eu vou pegar a moeda da Kodak, eu vou levar até a plataforma e lá eu vou trocar ou por Bitcoin ou por Niobium. E assim, essas trocas como uma bolsa, como uma B3, que também as pessoas podem utilizar. E a gente quer fazer testes de 2 formas, né? Que tem um modo avançado e um modo básico, para as pessoas poderem ser aquele home broker de criptomoedas em casa, que poderia fazer essas trocas e buscando a melhor posição de uma moeda, de outra. Esse para as pessoas que gostam de fazer esse tipo de transação. Sim. E para as pessoas
Na verdade, o que querem simplesmente eu tenho a moeda de uma empresa de logística, mas eu quero trocar pelaquela moeda de um supermercado conhecido. Porque amanhã aquele supermercado lançou aquela criptomoeda, aquele criptoativo dele, para quê? Para que ele pudesse fazer uma captação e utilizar para as pessoas fazerem compras. Perfeito, então, perfeito. Sempre dando uma utilidade para essas criptomoedas. E essa é uma questão bastante importante, questão de utilidade. Como a CVM está interpretando a Bovesp? Eu diria desde lá de 2014 teve um comunicado do Banco Central que ele coloca de forma bem clara o que é a moeda eletrônica, que é aquela moeda que conhecemos dos bancos, né? Sim. Que é advinda da moeda fiduciária de um país, que tem um banco central emissor. E ele entende que as criptomoedas são ativos não financeiros. Então isso aí foi até importante, lá em 2014. Agora, recentemente, em outubro de 2017, a própria CVM lançou um comunicado e ela distinguindo o que ela entendia de moedas de utilidade e o que ela ainda tem dúvida, mas ela está se aprofundando em estudo, de entender que algumas moedas podem ter características de security tokens, que seriam moedas com características de valor mobiliário. Ok? Então, hoje, temos assim, o que está muito bem claro para a CVM, se aquela moeda, aquela criptomoeda, ela é uma utility token, uma moeda de utilidade, ela não é valor mobiliário. Então, não é da competência da CVM. Então. E se ela tiver características de valor mobiliário, pode ser ou será considerado como um valor mobiliário. E aí caberia a competência da CVM. Sim. É interessante dizer que o próprio Niobium, ele foi a primeira moeda a passar por essa... Exatamente. Esse crivo da CVM. Por esse crivo da CVM. Então, foi aberto um processo administrativo na CVM e chegou até a Procuradoria Especializada com parecer favorável, foi para a Secretaria também, a SRE, que é uma secretaria especializada, que também entendeu que a Niobium é uma utility token. Perfeito. Então, não é da competência da CVM. Acredito que é o primeiro caso, é o leading case no Brasil. Sim, que foi analisado pela CVM. Inclusive, é uma questão, assim, por enquanto, inédita. O Niobium é inédito. E que muitas pessoas observam o Niobium e tentam entender para também, às vezes, até conversar com a CVM, fazer o seu ICO, enfim. São essas referências que a gente está buscando, o pessoal aqui, principalmente os brasileiros, no mercado de criptomoedas, que é o Niobium. A segunda pergunta é o seguinte: qual é a grande vantagem da empresa ela ir na Bovesp, a Bovesp vai auxiliar também, fazer o ICO, tudo, né? Qual que é o grande propósito da empresa em procurar lançar sua criptomoeda? Eu entendo como dois grandes propósitos. O primeiro é a captação de recursos, que ela venha... eu tenho uma forma rápida, barata e segura. Né? Quando eu estou falando de um lançamento de uma criptomoeda de uma empresa, ela está se utilizando do blockchain. Tá. E o blockchain a gente já sabe, está cansado de saber que está aí o Bitcoin há quase 10 anos e incorruptível, nunca aconteceu nada com a rede, e ela vem se mantendo segura desde aquela época e vai se manter. Então, é uma tecnologia disruptiva, então a gente tem essa segurança. E como é uma questão muito mais rápida e fácil, vamos dizer, e eu digo fácil no sentido de rapidez e segurança, ela é um pouco diferente do que hoje as empresas, o que tem no mercado para elas, né? Sim. A questão de buscar recursos em bancos ou até no mercado de capitais, a gente sabe que não é tão simples assim, é demorado e é custoso. Então, é uma forma mais barata. E a segunda coisa é entender o negócio daquela empresa para ver qual utilidade você pode dar para aquele criptoativo. Isso que é interessante. Existe uma empresa é uma empresa grande que a gente está conversando, de logística, que ela está distribuída por todo o Brasil e ela tem um sério problema com troco. Então, ela gasta milhões em troco. Então, você criar um criptoativo, uma criptomoeda para ela que possa atingir todos esses usuários que ela possa dar como troco, como micropagamentos, isso vai resolver esse problema dela, já vai dar uma utilidade. E para eu fazer isso daí também, o ICO dela, ela vai poder fazer uma captação rápida no mercado.
né? E quem vai comprar essas criptomoedas dela? As pessoas são seus usuários e ela tem pelo Brasil todo, então vai ter interesse. Ela consegue, porque amanhã esses usuários poderão ter os serviços dela trocados por essa criptomoeda. Sim. E isso é extremamente interessante. Também é uma questão de inclusão social. Porque a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem conta corrente em banco. Mas a gente sabe que a gente tem 2 celulares para cada pessoa, para cada brasileiro. Tem, isso sim. E o interessante da evolução da tecnologia, já existem algumas tecnologias que eu não preciso mais da internet para acessar o blockchain ou outras tecnologias parecidas com o blockchain ou como similares ao blockchain, que eu posso fazer por Bluetooth ou SMS. Então, assim, a evolução das criptomoedas, quer dizer, elas chegaram, elas estão aí, não tem volta. Não tem volta. A gente só tem que saber como regulamentar essa tecnologia para que... E também, assim, eu acredito que até o Brasil ele possa sair na frente. Eu participei do Marco Civil da Internet de forma ativa e foi bem interessante naquela época porque a gente era... Quer dizer, você tinha alguma coisa pelo mundo e o Brasil estava na frente, regulamentando, tentando entender e trazendo princípios para a internet. E acho que a gente está num momento que a gente pode, ou a gente fica parado no tempo, Sim. ou a gente traz esses princípios para o blockchain e sai na frente. A gente pode sair na frente do mundo. Ou a gente vai querer ficar, talvez, como o Bangladesh, o Equador que baniu os bitcoins. Sim, não. Eu acho que não. Não, acho que inclusive a gente pode observar que estão cada vez mais tendo mais congresso sobre blockchain, empresas brasileiras participando, então acho que com relação a isso a gente pode ficar tranquilo. Falando um pouco sobre o Niobium, qual que é a base dele? Qual que é a função dele? Ele está sendo, entre aspas, taxado como uma ajuda muito importante para a parte de financiamento das startups. E isso é grande utilidade dele para a parte de financiamento. Esse é o grande propósito do Niobium, parte de financiamento, ou vocês pretendem, dentro da base dele, criar uma outra alternativa também? A gente pensa numa coisa até muito maior. Tá. Como eu te falei, não é só as startups, mas para as startups que elas sofrem muito quando querem começar um negócio. Principalmente com relação a isso. É um momento bem difícil para elas, mas é uma forma que a gente na plataforma que será de trazer essas startups para esse mundo das criptomoedas e elas poderem lançar suas próprias moedas que irão amanhã financiar os negócios delas. Isso. Mas eu digo também as empresas existentes, que poderão basear na produção, no serviço ou até em seus ativos. Como eu falei, seja a empresa pequena, média ou grande. E o Niobium, ele foi criado na plataforma Ethereum. Nós escolhemos a plataforma Ethereum por ser uma plataforma extremamente segura, já se provou a credibilidade dela. Sim. E ela tem, eu tenho essas funcionalidades que ela facilita muito na questão dos ICOs, né? Hoje, eu não preciso, isso que é interessante do Niobium, né? O Niobium está sendo criado, se tem procura ele é criado, se não tem procura ele não é criado. Então a gente decidiu criar, lançar o ICO através da plataforma Ethereum e com um contrato inteligente, que onde tem as funções que nós chamamos de smart contracts, que é possível dentro da plataforma Ethereum, em que a cada um Ethereum que é lançado no nosso ICO, nós entregamos 600 Niobiums, ok? Tá. Então, se eu tenho Ethereum, se eu tenho uma procura, eu tenho os Niobiums criados. Então ele está sendo criado com sustentabilidade. Não é como alguns ICOs que criam 100, 200, 500 milhões de tokens, simplesmente, e fica na mão de uma pessoa só e não teve aquela sustentabilidade. Que é uma das grandes críticas que criou uma moda, né? Ano passado, o mundo inteiro querendo lançar ICO, todo mundo quer lançar, só que, assim, muitas pessoas foram lesadas com relação a isso. Você esclarecer em relação a isso, sobre essa sustentabilidade, é muito importante. A gente acredita que é extremamente importante. Isso foi uma decisão da equipe tecnológica que a gente tem, de fazer uma coisa sustentável mesmo, que não seja nenhum Niobium será criado aleatoriamente. Perfeito. Só uma coisa assim, as pessoas perguntam por que Niobium, né? Até o nome. Mas foi uma questão o Niobium, a gente sabe que é um elemento, é um minério. Sim. Ele tem
de 95% a 98% das reservas mundiais estão no Brasil. E na Áustria, onde tem nossa sede, a Fundação Niobium fica na Áustria, as moedas comemorativas são cunhadas com nióbio. E como a gente escolheu a plataforma Ethereum, que vem de um canadense, o Vitalik Buterin, fica no Canadá, seria o restante dos nióbios existentes no mundo. Então a gente juntou os três e foi uma decisão assim, qual o nome, né, para o token? Poderia ser BOMESP, mas puxa, nióbio é uma moeda, é um nome interessante, vem dentro de uma relação entre os três países. E eu acho que vai ser mais fácil para as pessoas decorarem, guardarem. Ah, sim, com certeza. E isso acabou sendo bem legal. Foi assim que foi escolhido o nome. Bacana. Você comentou da sua empresa de logística e outras empresas já procuraram o projeto? Sim. A gente tem já já chegou a 50 empresas que procuraram. A gente tem conversado com várias empresas e o mais interessante é que você acaba entendendo a necessidade de cada uma. E tem várias. A gente já conversou com empresas na área de reciclagem, empresa na área de engenharia, empresas na área como eu falei, de logística. E aí tem as startups também, tem aqueles empreendedores que têm algumas ideias, que gostariam de ter uma criptomoeda para implementar o negócio. E depende de cada empresa, né? Sim. E como a gente falou aqui no início, é interessante que nesse momento, enquanto a gente não tem uma legislação no Brasil, estou falando de Brasil, sobre a questão de security token como valor mobiliário, as empresas têm que lançar suas empresas dentro da utilidade, Sim. como utility token. Quem sabe amanhã, através de uma legislação boa, que não venha atropelar a tecnologia, a gente consiga mesmo, de uma forma interessante, poder fazer e lançar security tokens, né? Eu acho que é até bom, muitas vezes as pessoas confundem, né? Puxa, por que o nióbio foi liberado pela CVM, mas os fundos de investimentos não foram? Exatamente. Eu diria que é a mesma coisa, não aconteceu nada diferente. Na verdade, como no nióbio foi entendido que é um ativo não financeiro, não é da competência CVM. Ok, é um ativo não financeiro. E os fundos de investimentos podem investir em ativos não financeiros? Aí eu tenho uma instrução normativa, que é a 555/2015, da CVM, que fala o que os fundos de investimento podem investir. Se a gente parar e pensar, lá em 1994, os fundos de investimentos eles eram proibidos de investir em imóveis. Depois de 94, fizeram uma legislação interessante, boa, para que os fundos de investimentos pudessem comprar imóveis. Aí surgiram os fundos de investimentos imobiliários. Então, se amanhã, que eles estão estudando, a CVM está empenhada para isso, chegar a um ponto que a gente possa ter uma legislação que os fundos sejam até fundos exclusivos, eu digo de investimento em criptomoedas, a gente poderá ter amanhã fundos de investimento de criptomoedas, de criptoativos, simplesmente voltados para esse nicho. Então, nada mais foi do que a CVM ela tem seguido à risca a legislação. Sim. Então, eu acho que eles estão de parabéns. Tem feito de forma muito bem feita essa aplicação da lei. Eles estão sinalizando por um progresso, né? A gente pode ver o comentário do pessoal da CVM. Eles querem que as criptomoedas, de fato, entrem no mundo do mercado financeiro. Como a gente estava comentando, é uma realidade. Não adianta a gente ficar escondendo ou tentando buscar outra alternativa. A gente tem que se adaptar a isso e criar outras alternativas. Pessoal, o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o projeto, sobre a BOMESP, por favor, envie perguntas. A gente está ao vivo aqui no Facebook, pode enviar perguntas. Sobre o projeto BOMESP, como é que ele está nesse momento? A gente sabe que está tendo o ICO da Niobium, fecha em 21 dias. 21 dias. 21 de fevereiro ele fecha. E como é que agora vai ser esse processo? Fechou o ICO, vocês ficam com quanto de percentual? Ele vai ser a base da BOMESP? Como é que funciona até a abertura da exchange? Da exchange não, da bolsa. Da bolsa. Então, até dia 21 ele fica, como a gente falou aqui no início, né? Até dia 21 são criados os tokens. Depois de 21 fecha-se a torneira, nenhum token mais é criado. A gente já tem uma captação, eu diria assim, extremamente interessante. A BOMESP, a plataforma, ela já é uma realidade. Ela está programada para ser lançada em novembro de 2018.
E a gente tem, nesse momento tem criado, foi num pré-ICO, vamos dizer assim, foram criados quase 1,5 milhão de nióbiums. É evidente que a gente espera que esse número agora faça uma curva, né, ascendente. Até o momento a gente nunca tinha nem falado, a gente só tinha conversado com a imprensa do que era, mas deve ter algum investimento para a gente aumentar a comunidade, trazer as pessoas para o entendimento do que é o nióbio, o que é o projeto, o que é essa economia distributiva, e isso está sendo bem bacana. Então a gente espera aí que chegue a uns 15 milhões, de repente, não dá para saber. A gente vai ter que esperar como vai ser a reação nesses dias, nos próximos dias. Mas é certo que é uma plataforma de código aberto, toda a codificação está lá, as pessoas podem ler, podem entender tudo como que está na nossa página, como que é a divisão, como que vai ser feito, como está sendo essa criação, como são os lotes. Hoje ele é 1 Ethereum por 600 nióbiums. Se a gente exigir 10 mil Ethereums, ele cai para 450. Tá. Então já tem uma valorização orgânica dentro do negócio. É tudo visando a sustentabilidade. E para aqueles que chegaram primeiro vão ter essa vantagem de, por 1 Ethereum, conseguir 600 nióbiums. Perfeito. Vocês pretendem ficar com quantos percentual? 50%? A Bomesp como bolsa, ela vai ter 50%. Esse está lá no nosso white paper, as pessoas podem... É interessante que as pessoas que querem conhecer o projeto leiam o white paper, entendam como é o projeto, pesquise no nosso site todas as informações, veja qual é a equipe, quem está por detrás da equipe, quais são as empresas tecnológicas parceiras nossas. Eu acho que isso é importante não só para nós, como Niobium e como Bomesp, mas como qualquer ICO, né? Então, antes de falar alguma coisa, vá lá, estuda. E também as pessoas confundem muito com essa questão de investimento. O Niobium vai me dar algum rendimento? Não te dá rendimento, né? Você está comprando um ativo, como se estivesse comprando ouro. Se você deixar sua barra de ouro cair no ralo, você perdeu, você não vai conseguir chorar para ninguém. Mesma coisa com o Niobium. Então, saiba como abrir a carteira, saiba como guardar a senha, né? E saiba como também a sua chave privada. E só voltando na questão lá da própria Bomesp, ela vai ter esse percentual porque ela vai ser, toda a utilidade do token vai ser feita dentro da plataforma. Tá. E só vai poder as empresas fazendo os ICOs na plataforma com Niobium. Não vai ser com real e não vai ser com dólar e nem com euro. Vai ser com Niobium. Tá, perfeito. E qual que é a grande característica de o Niobium ser utilidade? Como ele... eu lembro que... obviamente, li um pouco sobre a moeda. A moeda está sendo, como eu falei, um fenômeno dentro das comunidades. Que existem... você tem uma recompensa, não é? Isso, green... Você tem umas recompensas com relação a isso, né? Entendi. Na verdade, não são... Desculpa, mas não são recompensas. Nós dividimos dentro em categorias moedas. Tá, isso, exato. São categorias para facilitar cada moeda, qual é a característica de cada moeda. Tá. Eu diria assim, green coins são moedas solidárias. São moedas voltadas para o terceiro setor. Para as Santa Casas, as APAES, as entidades sem fins lucrativos. Ela serve muito mais como uma característica de desconto. Então, vamos dizer que aquele hospital daquela região lança sua Green Coin, faz uma captação entre a comunidade, seus amigos. Esse Green Coin vai ser poder utilizado naquela região daquele hospital como desconto em cinema, restaurante e até no próprio hospital. Uhum. Então, isso é uma Green Coin. Tá, okay? Perfeito. E pode estar atrelado também num projeto de incentivo fiscal, como o FUNCAD. Então, hoje você entrega seu dinheiro para uma fundação, você recebe o direito de descontar no tempo de renda no ano seguinte. Então, é dar algo mais para aquele patrocinador. Entendi. Então, você vai ter os Green Coins também que você pode utilizar como desconto. Então, ela tem essa característica. E amanhã, por exemplo, um cinema, um restaurante, aceitamos Green Coins. Pode ser de uma fundação cultural, de uma fundação da área, da saúde, da educação, da área terceiro setor. Então, para acabar distinguindo que ali a Green Coins são todas. Tá. Para isso ser pulverizado pelo Brasil todo, para isso ser aumentado de forma assim que aqui só aceita daquele hospital. Não, é uma Green Coin, pode aceitar o Brasil todo. Sim. Isso que vai ser interessante. E aí onde eu posso fazer as trocas das Green Coins? Lá na Bomesp.
Aí as Blue Coins. Qual é o fato interessante do Blue Coin? A Blue Coin é uma forma será uma forma de crowdfunding. A gente vai seguir, quando for necessário, a IN 588 da CVM, que é para crowdfunding, porque eu vou lançar um token que vai ser relacionado R$1, um token. Sim. Ela vai ter uma paridade, que pode ser também R$1, $1, €1, dependendo de onde que ela vai ser lançada. Lembrando que a Bomesp ela é mundial. Nós estamos aqui no Brasil, falando de Brasil para captar as empresas, para trazer as empresas que criarem suas moedas aqui no Brasil, mas ela é mundial. Então, nesse sentido, a gente só tem que ver pelo menos a questão da legislação, como vai poder ser aplicado ou não. Essa é outra questão que a gente está conversando mesmo com existe uma aproximação da própria CVM para ver uma legislação, para ver como pode ser feito isso. Mas o interessante é que é uma captação rápida, como eu te falei, das Blue Coins. As Gold Coins são as moedas de reputação, são os Reputation Coins, que têm suas volatilidades. Eu poderia dizer para você que o Bitcoin é uma Gold Coin, o Ethereum é uma Gold Coin, o Ripple é uma Gold Coin, o Niobium é uma Gold Coin. E eu posso falar para você também que a própria Telegram e o Kodak, que vem aí como moedas empresariais, são Gold Coins. Okay? E nós dividimos em categorias para facilitar um entendimento maior das pessoas. Não, perfeito. Pessoal fazendo bastante pergunta aqui, para entender um pouco mais do Niobium. Essa é a grande questão. O pessoal tem muita dúvida com relação à estrutura. Como a gente comentou, já comentou sobre isso, que é o Ethereum, como é que funciona o projeto. E bastante gente perguntando aqui, já abriu ICO, como é que faz para participar? Como é que eu tenho interesse de investir no Niobium, como é que eu posso participar? Você vai ter que ter Ethereums, ok? Então, para você ter Ethereums, eu diria, entendo que é uma criptomoeda, saiba sobre a segurança, e aí você, tendo Ethereums, você pode ir até o nosso site, que é niobiumcoin.io, e lá a gente tem todo o tutorial de como abrir uma carteira Ethereum, que vai ser a base dos seus Niobiums, como você migrar para o seu iPhone, para você acompanhar seus Niobiums, e também a gente tem um vídeo tutorial que é como adquirir Niobiums. Lá ensina, dentro da carteira Ethereum, que nós indicamos a principal como a myetherwallet.com, indicamos como você faz todo o procedimento para adquirir Ethereums. Perfeito. Adquirir Niobiums. Mas que você vai adquirir através de Ethereums. A qualquer valor, tá? Você pode adquirir 10 Niobiums, 1 Niobium, 600, depende de quantos Ethereums você tiver. Então hoje a gente passa uma plataforma de troca de Ethereums por Niobiums, ok? Então isso é o que a gente está fazendo hoje, passando hoje. Você tem Bitcoins. Sim. Ok. Então, aqui no Brasil ainda tenho uma dificuldade, se me permite falar, eu acho que a gente não recomenda, mas a gente sabe que existe lá, não é da nossa responsabilidade, mas a Brasilex vende Ethereums. A gente sabe que a Bitcoin Trade está implantando Ethereums também. Mas se você tem hoje no mercado Bitcoin ou na Foxbit e você tem os seus Bitcoins, você pode levar para uma outra plataforma que tem várias pelo mundo. Uhum. Eu diria a Poloniex, a Bittrex, a Cryptopia, e lá você pode trocar seu Bitcoin por Ethereum. Acho que é interessante agora porque está barato. Tá. As transações estão baratas, né? Hoje está ótimo para você pegar seu Bitcoin e transformar no que você quiser. Acho que está se pagando aí 1,5 satoshis, você consegue tirar hoje de uma exchange, levar para onde você quiser e trocar por outra criptomoeda. Então está bem interessante. Hoje a gente está num momento bom para todo mundo participar do nosso ICO e trocar Ethereum por Niobiums. Não, realmente é. Você falou, esse momento técnico pode ser bastante interessante para aproveitar. É verdade. É verdade. Temos um momento técnico aí. Bom, Fernando, pessoal, grande parte realmente é isso. Perguntando as dúvidas com relação ao Niobium, onde comprar, como a gente acabou de falar, está tudo explicadinho no site. Vale a pena vocês irem no site, entenderem mais sobre como funciona a estrutura. Como a gente pode observar, tem um fundamento bastante interessante por trás com relação a isso. E mais uma pergunta com relação à bolsa. Como é que vocês
como é que vai funcionar essa troca? Como você falou, as moedas vão ser lançadas em Niobium e aí você vão ter mais 3 moedas para fazer as paridades, né? Sim. Então, as empresas vão poder fazer os ICOs e livremente fazer essas trocas, não vai ter problema nenhum, não precisa ir passar para exchange, não precisa fazer, não. A bolsa vai conseguir fazer todo esse processo por si só. Sim, é uma bolsa de troca e ela poderá trocar a moeda da empresa dela por qualquer uma dessas paridades e por outras moedas empresariais também. Tá. Isso que é bem interessante. Uma coisa que é bem... quando a gente fala de uma moeda, de uma ação, porque não tem fronteiras, né? O que é legal dos criptoativos, das criptomoedas, é que eu posso pegar essa moeda de um restaurante, de um grupo de restaurante, ou senão de um supermercado, e você tem de uma marca de um carro, que você, puxa, e aquele carro deu uma promoção e eu tenho do supermercado. Você quer fazer compra no supermercado e eu quero comprar, e você quer comprar eu quero fazer compra no supermercado e você quer comprar o carro. Então, eu não preciso da Bomesp para fazer essa troca. É peer-to-peer, eu posso pegar e mandar para você e você para mim. Perfeito. Então, eu não preciso, na verdade. Agora, se eu quero transformar em alguma dessas paridades, da Bitcoin, Ethereum, Ripple e Niobium, eu posso ir lá na Bomesp. Então, essa é uma vantagem muito grande de você ter uma moeda, uma criptomoeda, que eu posso utilizar ela, eu não tenho fronteiras, eu posso levar ela para a Rússia, para a China, para o Japão, num clicar. A gente sabe disso, né? Eu não preciso de intermediários para isso. Agora, claro, se você utiliza a bolsa, a plataforma, você paga um FII muito baixo até para vocês fazer as transações lá. Mas fora isso, eu levo para onde eu quiser. Sim. Isso é muito interessante, muito interessante. E qual que é a perspectiva de lançamento? Vocês têm alguma data? A data é até o final do ano? O que vocês Da plataforma, a gente espera antecipar. A gente está com uma boa expectativa. Nós temos assim uma equipe tecnológica já muito grande agora. A gente tem um braço tecnológico, como eu falei, nasceu dentro de uma fundação. Essa fundação é a Fitec, ela tem 360 desde engenheiros, arquitetos, profissionais, programadores. É uma fundação sem fins lucrativos, ela está em várias cidades do Brasil, está em Belo Horizonte, Recife, está em Campinas, São José dos Campos e Brasília. E ela trabalha em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Perfeito. Então, eu acredito que é um exército de pessoas trabalhando em cima disso, 360 empregados, é bastante gente. Sim, sim. Focado em criar estrutura. E também, o que é mais interessante, assim, desde aquele projeto pequeno, que a gente consegue um lançamento muito rápido, de uma startup, uma empresa pequena e média, tem os projetos mais complexos, que aí eu tenho que... é território nacional, aí é uma coisa assim que a gente está preparado também para isso. Não, perfeito, Fernando. Bom, o pessoal aqui falando bastante interessado, inclusive colocaram o link aqui para o pessoal que está procurando. Qual o link? Qual o link? Colocaram aqui, pessoal bastante interessado com relação a isso. Uma última questão com relação a empresa fazer o ICO. Questão de captação, quanto que a empresa, você tem alguma estimativa de quanto a empresa gastaria menos fazendo um ICO, de que buscar em outras alternativas de mercado, que a gente sabe que às vezes pode ser caras, né, entre aspas, um financiamento em algum outro canto. Você sabe mais ou menos quanto que a empresa poderia economizar nessa captação? Puxa, a economia eu acho que é grande. Eu não vou falar valores, mas a economia eu acredito que coisa de 70%, 80% de economia. É sério. Agora, porque vai depender de cada projeto, qual é a utilidade, qual é a programação que ela quer, qual o tipo de plataforma que ela vai querer estruturar a criptomoeda dela. A gente sabe assim, a plataforma Ethereum ela é sensacional para você fazer os ICOs na questão dessa questão da sustentabilidade, que a gente procurou plataforma Ethereum devido à sustentabilidade. E depois você pode fazer o seu ICO numa plataforma aqui e depois lançar tokens que tenha mais utilidade, como a gente falou de micropagamentos. E aí a gente sabe do Light Network que está vindo, que você reduz a custos baixíssimos, né, para transações de criptomoedas.
que é que a gente fala do Bitcoin, que também ele logo já vai estar navegando, hoje ele está em beta, né? O Light Network. A gente discute muito para ver por que é o Tangle, o que é o Hashgriphs. Então, para saber, são aquelas questões que a gente sabe que diminui custo, né? Sim. Essa foi a principal pergunta, porque para a empresa ela vai olhar e vai falar qual é o meu custo, né? Sempre é assim, se você tem uma alternativa tão de baixo custo, com certeza você comentou entre 30 e 40, isso é exponencial, né? Tende a ser exponencial. Eu cheguei a falar de 70 e 80. 70, 80. Eu imagino, É exponencial. Porque a gente sabe que para você lançar debêntures, fazer um IPO, você envolve uma equipe muito grande, muito tempo de estudo. Não é substituição disso. Sim, não. Porque são coisas completamente diferentes. Obviamente. Né? Uma coisa é você lançar ações na bolsa, que aí você está dando participação societária da tua empresa. É outra coisa, completamente diferente. Valor imobiliário, ali tem questões de governança, tem questões de participação, é totalmente diferente. E a outra coisa é você ter direito a lançar um criptoativo, que é um ativo digital e que não tem nada a ver com esse mundo financeiro. Não, e inclusive, como você estava comentando, por ser sustentável, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você ter uma manipulação, né? Alguma especulação, alguém puxando algum tipo de moeda. Como é sustentável, criação sustentável, evita esse tipo de problema. Essa foi a maior preocupação nossa. E evidente que lá no início, sem o conhecimento, lança-se quantas milhões de nióbios. Não, vamos lançar nióbios se tem procura. Então, isso foi a questão da sustentabilidade. Porque a gente observa alguns ICOs que eles dão aqueles picos, depois aquelas quedas grandes. É evidente que isso pode acontecer, a gente não está, mas a gente não quer que caia para baixo. Se cair, que caia e mantém e suba. E é isso que a gente quer, entendeu? Porque é a sustentabilidade do criptoativo. Perfeito, Fernando. Olha, muito obrigado. O pessoal aqui gostou bastante das informações. Querendo ou não, é uma novidade, né, no Brasil. É um feito para nós brasileiros, a gente tem que ficar orgulhoso com relação a isso, com certeza. Então, eu acredito que com o programa, pessoal, por favor, revejam esse programa para entender muito mais sobre o Niobium. E com as informações no site, você também participando, né, junto com a comunidade, com certeza vai tirar diversas dúvidas e potencializar a moeda, porque é um projeto muito interessante. A gente deve abrir novos canais para tirar dúvidas, a gente sabe que as dúvidas sempre tem. Sim. Mas assim, a gente leia o white paper, conheça tudo, que eu acho que a pessoa vai ter muitas informações. Tá certo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos que participaram do programa do Mundo Bitcoin. Um grande abraço e até mais. Eu que agradeço.